Sair da faculdade foi provavelmente a melhor decisão que eu já tomei na minha vida inteira. Eu acho que é muito fácil você saber quando alguma coisa não é pra você. Tu já sentiu que tu tem uma certa intuição sobre o que tu tá fazendo da tua vida? Sobre aquilo ser certo ou errado pra você? Sobre ser o que você quer fazer ou não? Tá ligado esse sentimento? Eu acho que intuição é como se fosse um cara que tu tem dentro da tua cabeça que ele tá vendo o que tu tá fazendo. E quando tu começa a desviar do caminho que tu quer ir, ele começa a te avisar, te dar sinais. Ele fica falando, ó, não é aí. Não é aí. Vamos imaginar que tu tem que ir por esse caminho aqui pra fazer o que tu quer na tua vida. Só que acontece alguma coisa e tu começa a desviar desse caminho. Aí ele começa a te avisar. Ele fala, não é aí. Não é aí, burro, volta. É por aqui. Só que ele não fala racionalmente. É como se fosse uma. Ele fala por meio de uma sensação de desconforto, tá ligado? Sabe essa sensação de tu tá meio. Pô, não é aqui, não é isso aqui que eu quero. É como se fosse ele tentando te fazer ir pelo caminho que tu quer, tá ligado? Mais ou menos isso. Aí tu começa a ficar incomodado, tá ligado? No teu dia a dia assim, só que tu não sabe muito bem o que é. Aí ele começa a falar mais alto, ele fala, não é aí, burro. Volta. Eu senti isso quando eu fui pra faculdade. Eu ia fazer licenciatura de letras. E pra quem não sabe, licenciatura é pra ser professor. E essa grande decisão da minha vida, que vai ditar o que eu vou fazer e com o que eu vou contribuir pro mundo, foi tomada assim. Bora fazer o vestibular lá? Vai ter vestibular. Bora fazer? Bora. Eu fui de rolê, tá ligado? Eu só, bora. Bora, não tem nada pra fazer. Ou seja, eu só tava indo, mano. Só tava indo, porque 17 anos, né? O que é que você sabe sobre você com 17 anos? Nada. Quando você tem essa idade, você só é jogado de um lado pro outro, assim, porque você não sabe o que é que você quer fazer com 17 anos. Então, beleza, decidi, vou fazer o vestibular pra ser professor. E aí você começa a observar os professores ao seu redor, né? Porque você fica, bom, como será que é ser isso aqui que eu escolhi ser, né? E eu ficava olhando assim os professores e todos os professores pareciam sofrer de depressão severa. O cara na minha cabeça tava assim, mano, sai daí, pelo amor de Deus, não é isso, não, sai. E a gente começou a faculdade. Deu uma semana que eu tava na faculdade, o cara na minha cabeça tava assim, não, sai! E aí eu saí. Porque eu falei, beleza, não é. Por isso que eu acho que é muito mais fácil você saber o que não é pra você do que o que você realmente quer fazer. E não eram todos os professores que eram tristes. Tinha uns dois ali entre os 46 que eram bem felizes. Mas eu falei, pô, a chance de eu cair na galera triste é muito maior. Então eu vou sair fora, mano. O pai é que eu não posso falar que nem ex-universitários legais, tipo, só aguentei o primeiro semestre. Porque eu só fui uma semana. Mas assim, eu acho que se você vê que você não tá gostando da parada, você tem que sair, mano. Ou não também. Ou não sai. Não sai, na verdade. Não sai. Eu sou louco, eu sou. Mas pelo menos eu me senti muito bem quando eu saí, mano. Porque eu não queria ser professor. Eu acho que pra ser professor você tem que gostar mesmo da parada. É igual fumar. Tem na embalagem dizendo que você vai morrer. Você escolhe fumar ou não. Se você fumar é porque você realmente curte fumar. Mas eu vi lá, porra, câncer. Eu falei, eu não quero câncer, mano. E detalhe, eu não saí sabendo o que eu ia fazer. Eu só saí. Mas eu me senti melhor ao sair sem saber o que eu ia fazer do que ficar fazendo a parada que eu não queria estar fazendo, tá ligado? E outra coisa, eu não tô dizendo que o curso ou a faculdade era o problema era eu. Deveriam ter várias pessoas lá que estavam exatamente onde elas queriam estar e nunca se sentiram tão realizadas pessoalmente na vida delas. Umas 13 pessoas. Mas eu, mano, eu tava com uma visão cinza. Parecia que todas as coisas estavam perdendo o significado. Parecia que eu tava caindo num abismo, assim, infinitamente. E que eu tava condenado a viver num cenário do Mortal Kombat Armageddon do PS2. Então o problema claramente era eu. Será que eu via tanto professor triste porque ser professor é horrível? Ou será que os professores tristes que eu via não estavam fazendo o que eles realmente queriam da vida deles? É difícil responder essa pergunta porque qualquer professor que você pergunte se ele curte ser professor, ele vai falar que sim, que é a melhor profissão do mundo, que ele nunca teria escolhido fazer outra coisa. Você olha pro cara, ele tá tipo. Eu não consigo atribuir um adjetivo pra aparência de um professor cansado, mano. É um bagulho deplorável mesmo. É tipo um pai, tá ligado? É tipo um pai que tem filho. É tipo um pai. Se você perguntar pra um pai se vale a pena ter filho, ele vai falar, pô, é bom, mas dá muito trabalho. Às vezes eu fico pensando em como teria sido ser um professor. Ser professor te dá muita responsabilidade, né? E a maior delas pra mim é que você carrega a responsabilidade de fazer 40 pessoas gostarem de você. Isso é muito difícil. Não é ensinar bem pra mim. Pra mim, já fui aluno. Eu tenho experiência como aluno. Frequentei a escola alguns dias. E pra mim, mano, a responsabilidade de um professor é fazer uma sala de aula gostar dele. Não é ensinar bem, não é ter uma boa metodologia. Isso aí é detalhe. Porque isso é um precedente que vai fazer você ter uma boa convivência e ter boas aulas e ter uma carreira legal, né? Ter saúde mental e ter uma relação boa com os alunos. É fazer eles gostarem de você.
E não tem como você fazer isso. Você pode ler alguns livros de como influenciar pessoas e tal, sei lá. Mas é meio que um carisma, mano. É igual jogar bola. Ou você é bom ou você não é. E eu não necessariamente acredito nisso, mas sobre carisma eu acredito um pouco. Que ou você tem ou você não tem. E ser professor é muito sobre carisma, tá ligado? Porque é meio que isso ser professor. Ou os alunos gostam de você ou eles não gostam. E ser um professor que ninguém gosta deve ser um peso difícil de carregar, mano. Porque imagina 40 pessoas ao mesmo tempo ativamente não gostando de você. Deve ser horrível. E triste também. Todo mundo que estuda ou terminou, já estudou. Se eu falar aqui o professor bom e professor ruim, vai vir automaticamente na sua cabeça o professor bom e o professor ruim. E o professor ruim sempre marca mais, porque o mal sempre vence. Tinha um professor na minha época, mano, que tipo assim, o cara parecia que ele andava com um buraco negro no bolso constantemente, tá ligado? A aula dele durava décadas, mano. Ele afetava o espaço-tempo. Agora se coloca no lugar desse cara. Imagina tu ser o professor que ninguém gosta. Imagina tu ser o professor cinza, professor que desperta sentimentos de vazio em você, que você nem sabe direito o que é, porque você nunca sentiu isso antes. Aquele professor que nunca fez um aluno dar uma risada sequer, porque ele não conhece esse lado da vida onde as coisas são divertidas. Imagina tu ser esse cara e tu saber disso, saber que as pessoas não gostam de você pelo que você é. E não por algo que você fez, pelo que você é. E infelizmente isso é a única coisa que você tem a oferecer. E o que você tem a oferecer é, infelizmente, ruim. Imagina carregar esse peso, mano. Por isso que eu não arrisquei ser professor. Será que pra ser esse professor você tem que ter um pouco de falta de autoconsciência? Porque a partir do momento que eu sei que ninguém gosta de mim, mano, eu desisto. Eu não vou mais na escola. Mas os caras estão aí dando aula, tá ligado? Então eu acho que eles não sabem que as pessoas, que os alunos não gostam deles. Uma coisa que eu pensava quando eu tava prestes a ser professor, né? Eu pensava em dar aulas em cursos ou em faculdades mesmo, porque eu pensava, bom, as pessoas que estão aqui estão pagando, então elas querem aprender, de verdade. Elas não vão me desrespeitar que nem eu e os meus colegas respeitamos os professores. Eu não ia querer dar aula pra adolescente. E eu me observava com 17 anos e eu falava, mano, eu não vou querer dar aula pra gente igual eu. Porque como eu era na sala de aula, eu era assim. Eu preferia estar em qualquer outro lugar do planeta Terra que não fosse essa sala de aula. E toda vez que o professor de física abre a boca, eu me importo menos com o que ele tá falando. E eu não tenho o mínimo de respeito por ele. Aí eu achava que todo adolescente ia ser assim. Então eu não ia querer dar aula pra pessoas horríveis igual a mim. Tinha um amigo meu na época que a cada 15 minutos ele virava pra mim e falava: E aí, você me dá um beijo na boca? E eu achava isso muito engraçado, mano. E não era nem. Porque assim, tinha nuances nessa piada dele. Porque qual era o intuito dele, né? Tipo, Edson, me dá um beijo na boca. Porque isso é meio gay, né? E aí lá ele, né? Imagina aí, um beijo na minha boca. Lá ele de novo. Só que pra mim era engraçado porque ele falava especificamente na boca, tá ligado? Se ele falasse, me dá um beijo, já dava pra entender. Mas só que ele adicionava na boca. Era legal a escola, só que às vezes eu sentia que não tinha muito objetivo em ir no lugar todo dia. Porque precisa de um objetivo, né? Se tu for parar pra pensar, a escola só faz sentido se tu for fazer faculdade. Porque me fala, o que é que tu perde depois do terceiro ano do ensino fundamental? Se tu não for fazer uma faculdade. Às vezes eu acho que era mais o ambiente, tá ligado? Às vezes talvez a escola ensinasse mais indiretamente, por conta do ambiente, de você ir todo dia, criar uma certa disciplina, porque futuramente você vai trabalhar, né, inevitavelmente. Aí eles ensinavam essas coisas indiretamente. Aí as matérias era meio que como se fosse um alicerce ali. Porque a partir do momento que tu coloca o pé pra fora da sala de aula, qualquer conteúdo de matemática que tu aprendeu lá dentro se tornou inútil. Me fala uma pessoa que lembra qualquer coisa do ensino médio de matemática e eu pulo da ponte como consequência. Eu acho muito bonito quem tá terminando o ensino médio e vive na ilusão de que vai manter as amizades do ensino médio, porque você não vai. Toda amizade que foi construída no ensino médio tá fadada à ruína. Porque o que conecta vocês é a escola. Dado o momento que você tira a escola, que é o que conecta a amizade de vocês, acabou a amizade. É tipo a sensação de ver alguém que você estuda junto fora da escola. Parece que você não conhece a pessoa. Sabe essa sensação? O máximo que vai acontecer é vocês manterem contato mandando vídeos um pro outro. Só pra sinalizar que vocês existem. Então, infelizmente, você não vai manter as amizades que você fez no ensino médio. Mas é lindo e importante que você acredite que você vai. Mas você não vai. É horrível a sensação de aleatoriamente topar com alguém da época da escola. Aí você não sabe se a pessoa vai reconhecer você. Aí você fica evitando contato visual. Mas se ela falar com você, você fala. Ou então você, se você for mais
insano, você vai e fala com ela. Eu acho que deveria ter uma regra, uma lei, que fala que se você vê alguém da sua época do ensino médio, você tem o direito de só ignorar a existência dela. Porque nenhum de vocês quer conversar sobre a época da escola e, meu Deus do céu, e aí? Tá fazendo o quê? Tá trabalhando com o quê? É legal fazer esse recap, assim, de como estão. Eu sempre faço com os amigos meus da época do ensino médio. A gente faz um bagulho assim de, beleza, como é que estão as pessoas do ensino médio? Quantos são pais, cara? Quantos são mães? Bizarro. Eu acho que não morreu ninguém, ainda bem.